Hora de conversar com Mônica Bergamo, e a Mônica estava aqui se manifestando sobre o assunto, né? Ela grita e a gente não ouve. Ela manda, mas é o Israel, Hezbollah! Era off, mas olha só. Era off, não? Então a gente... a curiosidade, não, deixa eu falar, não vai falar que eu escrevi, porque às vezes a gente fala até muita palavrões aí. É. Mas é curioso porque é tão desigual, né? É tão desigual que você fala, gente, mas é complicado até chamar de guerra, né? Porque é tão desigual. Quer dizer, você acha que o Líbano tem a mínima condição de resistir a uma entrada de Israel, assim como Gaza não tinha nenhuma condição de resistir, né? Então, a minha pergunta só é quantos mortos a gente vai computar, né? Quantos? Enfim, é a pergunta que fica, né, o Megali. Eu até perdi aqui minhas anotações, mas vamos lá. Enfim, as pessoas ficam extremamente irritadas, mas a gente precisa falar o que está acontecendo. O Netanyahu está cavando uma guerra total, ele está buscando uma guerra total. Estamos atacando alvos do Hezbollah, sim, mas tentando incluir nessa guerra o governo libanês, o exército libanês, o Irã, se possível, quanto pior, melhor. Ele está, enfim, dizimando vidas, acabando com países, e não é que Israel seja o único, não tem um único certo e não tem um único errado. A história de Israel e da Palestina e do Oriente Médio de uma maneira geral, a formação desses países é algo extremamente complexo, é extremamente complicado. Alguém que olha para aquilo e fala esse lado é certo, esse lado é errado, é um torcedor organizado. É alguém que ignora séculos e séculos de história, exato, né? Que optou por um lado como quem opta por um time de futebol. Então o meu time estará sempre certo e ignorarei as violações aos direitos humanos, os assassinatos que ele comentar e turbinarei aqueles que foram cometidos contra o meu time de futebol. É uma visão infantil. A gente não vai embarcar nessa. A gente vai tentar explicar da melhor maneira possível, tendo completa noção da própria limitação do meio rádio, né? Que a gente não tem como fazer uma reportagem, por exemplo, como a da Piauí. Tem 35 páginas, que é um livro da New Yorker, se você quiser se aprofundar, mas aqui não vai ser, a não ser em programas especiais que a gente venha fazer, mas nesse horário é tudo meio expresso. Mas a ideia é explicar da melhor maneira possível o que está acontecendo ali, sem visões infantis de mundo, né? A gente tenta tratar o nosso ouvinte como adulto. Se a pessoa não está satisfeita, está achando que isso é defender um lado, é atacar e demonizar o outro, meu amigo, tem outras rádios, eu garanto para você, que fazem exatamente aquilo que você quer, tá? Se quiser eu mando aqui a sintonia. Ô, Mônica, e o X? Obrigada. Desculpa. Não, obrigada, não manda não. Não mando nada, fica conosco. Ô, Mônica, o Elon Musk já tá preparado para declaração de volta do X ao Brasil? Então, Megali, você sabe que os documentos para a volta do X, os documentos que o Alexandre de Moraes exigiu, né, que fossem apresentados para que ele possa considerar liberar o X, já chegaram no Brasil, já desembarcaram no Brasil, Megali, e vão ser apresentados na junta comercial ainda hoje. Então, é uma questão de dias para que o Alexandre de Moraes tome essa decisão diante do fato de que o Elon Musk, estão me ligando aqui, de que o Elon Musk já cedeu em tudo praticamente, né? Já suspendeu as 9 contas que o Alexandre de Moraes tinha determinado que fossem suspensas, já apresentou advogados, já apresentou representantes, falta só essa burocracia. Bom, e ele já está preparando, pelo que eu apurei, Megali, uma declaração para ser feita assim que a plataforma, como se espera, volte a ficar disponível no Brasil, né? E o que ele vai fazer? Porque tem muita gente pregando, mas ele está cedendo, tem gente torcendo aí para ele não ceder e não obedecer decisões judiciais no Brasil, para seguir os X suspensos, para poder ter um discurso de que aqui é uma ditadura, né? Quando ele cumprir as ordens judiciais e o X voltar, esse discurso vai por água abaixo. Mas ele vai dizer, então, ele tem que dar uma explicação para essas pessoas, ele tem que dar uma explicação para tudo o que aconteceu, né? E o que eu apurei, que ele está preparando uma declaração dizendo
que ele segue divergindo das decisões do Alexandre de Moraes, mas que ele vai cumprir e vai seguir questionando, né, recorrendo delas na justiça, ou seja, no caso, no próprio Supremo Tribunal Federal. Ele vai dizer que ele tomou essa atitude porque justamente ele está zelando pela liberdade de expressão, ou está levando em conta a questão da liberdade de expressão, e que deixar o X fora do ar é muito pior do que o X voltar, ele ceder por 9 contas e voltar o X a funcionar para 22 milhões de pessoas. Então, quer dizer, é isso. Ele está tendo reuniões constantes com muita gente, falando com muita gente aqui no Brasil, assessores e advogados e outros interlocutores, e a não ser, né, ninguém fica 100% seguro, né, porque ele é uma pessoa um pouco, vamos dizer, temperamental, assim, voluntariosa, e pode amanhã fazer alguma piada, alguma coisa, e decidir não cumprir mais nada, e demitir todo mundo, como a gente já assistiu que ele faz. Por isso também o Alexandre de Moraes está se cercando de cautelas, né, o Megali, para não ser pego de surpresa aí com alguma atitude inusitada do bilionário. Mas se tudo correr dentro do figurino que está sendo desenhado por 3 escritórios de advocacia, por assessores, por parceiros dele, né, e assessores dele nos Estados Unidos que têm participado dessas reuniões também, e que acham que ele, inclusive, tem que parar de atacar o ministro, né, deixa o X funcionar com tranquilidade, né, recorre das decisões da justiça, se tudo funcionar como essas pessoas todas estão querendo, o X volta em breve, ele faz a declaração e a gente volta a frequentar essa plataforma que eu, pelo menos, gosto muito. Mônica, eu queria Gostamos. que você falasse um pouquinho Conheço sobre pouco, mas já considero tanto. É o contrário, né? sobre motivações. Conheço muito, mas considero pouco. Obrigada. Eu não. O quê? Não entendi o que a Carla tá falando. Não, é que a Mônica falou assim, que eu gosto, essa plataforma que eu gosto tanto. Aí tem aquela Tem muita frase... gente que não gosta, né? Que acha Então, tóxica, não é que quer frequentar mais. Tem aquela frase que é assim, conheço pouco, mas já considero tanto. O X é o contrário pra gente, né? A gente conhece tanto e considera tão pouco, às vezes, porque é tanto chorume vazando dessa muito plataforma, chorume, mas a gente gosta. ela é muito tóxica, você Mas a entra gente lá, gosta. você sai um pouquinho pior, mas é o nosso amor bandido, né, gente? Mas dá pra gente fazer uma seleção, Megali, dá pra fazer uma seleção. Dá, mas... Por exemplo, uma coisa que eu faço muito, eu seleciono muito as emissoras internacionais de todos os espectros, né? Desde a Fox News eu vejo, né? As entrevistas agora me fugiu da memória do jornalista, gente, que americano, que foi demitido, inclusive da Fox News, que fez entrevista com o Putin. Não, o demitido é o Tucker Carlson. Tucker Carlson. Vejo as entrevistas que ele faz, que ele é considerado de direita, vejo a Al Jazeera, vejo a RT russa, vejo a CNN, vejo a BBC. É muito interessante, você tem tudo ali. O Brasil, graças a Deus, não fechou o escritório da Al Jazeera, não censurou nenhuma das emissoras, podemos ver tudo. Então, desse ponto de vista, eu acho interessante. Mas o que eu quero saber... Dá tempo, Carla? 2 minutos, pode ser? Motivações de Elon Musk. Eu não acho que a motivação no caso do X... Aliás, eu não acho que a motivação do Musk no caso de nada é a grana. Eu acho que o que motiva ele a sair da cama de manhã é outra coisa. Afinal, até porque grana ele já tem. Bastante. A motivação do X é ele dominar parte do debate público. Sempre foi. Ele não ganha dinheiro com o X. Ou se ganha muito pouco, né, pro trabalho que dá. A motivação dele para querer trazer o X de volta ao Brasil, se grana não seria devolver aos seus aliados políticos aqui no Brasil uma plataforma importante que eles perdiam? Que eles perderam, né? Uhum. Sim ou não? Pode ser também, né? Que ele tem se comunicado com parlamentares, o Megali. Eu estou tentando entrar aqui, porque vocês me pedem para tirar o WhatsApp, e depois eu fico tentando ver as mensagens importantes que eu recebo para falar no ar, e eu não tenho. Mas ele tem conversado com parlamentares aqui no Brasil, ele tem falado, e é curioso, né, Megali, porque, inclusive, eles ficam monitorando ele com informações sobre o impeachment do Alexandre de Moraes.
Se vai sair, isso não vai sair. É uma palhaçada, né? E a minha impressão, por tudo que eu conversei com pessoas que conversaram com ele esses dias, é a de que ele, por mais que seja um bilionário, né, um esperto, muito mais do que esperto, quer dizer, um cara que fez milhões, que está lançando foguetes e tudo, criando carros elétricos, que vai na China, é um player mundial, né, de primeira grandeza, gosto ou não dele. Eu acho que ele não tem muita noção sobre o que são, e como são, e quem são certos personagens, né, com quem ele tem conversado, né. Quer dizer, se você pegar a direita americana, tem coisas complicadíssimas, mas o Trump não é um parlamentar, um deputado lacrador, como a gente vê aqui no Brasil, né? O Trump é um igual do Elon Musk, em certo sentido, né? Um empresário que fez negócio no mundo inteiro, subiu, quebrou, voltou. É uma outra experiência, uma outra conduta, né? Porque a gente está vendo a que níveis pode baixar a política brasileira, né? Que ainda não aconteceu completamente nos Estados Unidos, apesar de algumas cenas que a gente viu lá na eleição, na transição entre Biden e Trump. Mas ele tem conversado aqui com bastante gente, e eu acho curioso, assim, como mostrar quem são os interlocutores dele, não os profissionais, não os advogados, os assessores, né? Mas os interlocutores dele da política brasileira. É um pouco, vamos dizer assim, espantoso, sabe? Mas é com quem ele tem conversado. E eu acho que ele deve ter acreditado em determinado momento, acreditado realmente que o Alexandre de Moraes pode sofrer um impeachment. Algo que a gente sabe que está muito distante de acontecer, né? E que dificilmente vai acontecer. Muito bem. Bom, Mônica Bergamo volta com outros assuntos. Ah, é minha voz voltando. Com outros assuntos quentíssimos amanhã. Bom trabalho para você, Mônica. Até.